Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast Odonto em Foco. E hoje o nosso convidado é o Dr. Wilson da Silva Júnior, cirurgião dentista em Cascavel e nosso professor do curso de odontologia da Univel. Wilson, seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui para o nosso bate-papo, nosso podcast Odonto em Foco. Seja bem-vindo. Boa tarde, Dal. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz em estar aqui no podcast. E já começa a passar um filme na cabeça, né? Em 2019, quando eu comecei aqui na Univel, e todo esse tempo se passou, né? Então, vai ser, acho que um momento muito gostoso. A gente está aqui conversando hoje. O professor Wilson foi um dos primeiros professores do curso, né, que acreditou no projeto do curso de odontologia da Univel, junto comigo e os demais professores. Então, é um prazer ter você aqui hoje para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho mais, porque às vezes a gente está nesse dia a dia do corre do curso, chega, já vai para a clínica, já vai para a sala de aula, e às vezes a gente nem conhece muito do professor, né? Então, hoje é uma oportunidade de nós conversarmos, e você falar um pouco da tua vida, experiência profissional, acadêmica, né? Legal, fico muito feliz. Então, vamos lá, né? Eu acho que nem todo mundo, assim, desde o início pensou na odonto, né? Quando sempre quis odontologia, né? É muito bonito a gente falar isso, né? Realmente tem pessoas que sempre pensaram em ser cirurgiões dentistas, né? Mas não foi o meu caso. Na verdade, uma história tá um pouquinho engraçada, mas acabei me encontrando na odontologia. Eu tava em dúvida entre jornalismo e odontologia. Como que pode, gente? Pegando um gancho, eu fiz 1 ano e meio de administração antes de fazer odontologia. Assim, sempre tem uma história, né? Sim. E eu pensei, não, vou jogar pro universo, vou fazer vestibular pros dois cursos. O que eu passar, eu vou escolher. Só que o universo não me ajudou. Os dois. E ficou mais difícil de escolher. Com certeza. E escolhi o odonto e acho que não foi por acaso, né? E comecei o curso, nos primeiros anos, né, bastante matérias básicas. Na minha grade, eu fiz aqui na UniOeste grade anual, então o primeiro ano inteiro, praticamente só matérias básicas, a gente só tinha matérias dentárias, então eu ainda tava, meu Deus, será que fiz a escolha certa ou não? Aí chegou no terceiro ano, né, a gente entrou na clínica para atender os pacientes, né, na dentística, na prótese, e eu pensei, poxa, eu acho que eu escolhi o curso certo mesmo. Comecei a fazer iniciação científica, adorava apresentar seminário. Até meus colegas falavam, eu quero ser do grupo do Wilson, porque se ele for sorteado, ele vai apresentar. E eu já comecei a pensar na docência desde aí, né? Então, acho que antes mesmo de ser dentista, eu já pensava em ser professor de odontologia, né? Eu tinha um pouquinho, né? Eu pensava, meu Deus, mas como assim? Não sou nem dentista ainda e já estou pensando em querer ensinar odontologia depois, né? Uhum. E ao longo do curso, acabei me preparando para isso, né? Fiz algumas iniciações científicas, cheguei lá no último ano e falei, não, vou me preparar para o mestrado, né? Acabei fazendo mestrado ali na UniOeste mesmo também. Inclusive o Prof. Ju. Ele não estava querendo entregar a minha idade. Mas agora não vai ter jeito. Mas eu imagino o meu orgulho, né? De ver um ex-aluno hoje sendo uma referência para os nossos alunos, né? Exatamente. Eu acho que a docência, só puxando um gancho para não te cortar, mas ela traz esse sabor de você ver um aluno sendo muito melhor do que você. Esse é o melhor pagamento para um professor. Quando a gente vê um aluno superando as nossas expectativas e o que a gente mesmo pôde fazer, é uma sensação de continuidade, né? Então isso é muito gostoso de ver, assim, porque é como se a gente ficasse lá sentada vendo esses alunos voarem. Aí você fala, poxa, alguma sementinha foi plantada, né? Eu lembro que o primeiro artigo que você publicou foi na minha disciplina de mestrado. Olha só. Eu lembro quando ele mandou mensagem, prof, primeira vez, eu não sabia que era o primeiro artigo dele, e nós fizemos um artigo juntos, né? E ele é incrível, imagine, desde a graduação. Eu me recordo sentado na mesa com o notebook, escrevendo, e eu mandava para a Prof. Ju, e era um tema complexo, né? De cerâmicas, Nossa, era... Sim. Nossa, eles escolheram uma coisa com bastante conteúdo. E a Prof. Ju, não, né? Vamos fazer, e quantas correções, e acabou dando certo. O dia que foi aceite, eu falei, meu Deus. É o que eu quero. Que bom. E justamente, você foi um exemplo para mim. Meu Deus. Na graduação, a Prof. Ju também começou a dar aula, e depois do mestrado, e pensei, não, né? Esse é o tipo de docente que eu quero ser, é um docente que me inspira, né? Obrigada. E assim, fico muito feliz de ser seu colega de trabalho hoje. Né? Coisa boa, obrigada. Isso me inspira demais até hoje. E acabei indo para o mestrado, né?
E minha primeira experiência de docência foi no curso técnico em saúde bucal aqui em Cascavel. Legal. Tanto para saúde bucal quanto para prótese. Logo no ano seguinte que eu me formei. Então, me formei, comecei o mestrado e trabalhando em consultório, né? Mestrado em consultório, comecei a dar aula, né, no período da noite. E surgiu uma oportunidade para começar na graduação em outro município, a quase 300 quilômetros daqui. Meu Deus. E eu viajava toda semana e voltava, né, em relação a isso. E acabou surgindo a oportunidade de começar aqui na Univel na metade de 2019, né? Lembro como se fosse hoje. da Prof. Gi também estava presente. E minha primeira disciplina foi anatomia e escultura dental, que eu tenho enorme, né? Que no Pode momento... voltar. Não, tô mais com saudades. Os alunos os formandos me homenagearam na semana passada e colocaram no quadro Terror da Anatomia Dental. Eu acho alguma coisa muito marcada, Eu acho que sim, eu acho que tá valendo aí, né? Mas foi muito bom. E desde então já se passaram 6 anos. 6 anos. E passei por diversas disciplinas, né, aqui na Univel. E no momento sou responsável pelos estágios em saúde coletiva, né, que qual é a minha área de atuação, né? Então eu trabalho 40 horas na Prefeitura Municipal aqui de Cascavel, inclusive na unidade Tio Zaca, que do ladinho da Univel, na parte de saúde da família, né, atenção primária. Sou especialista também em saúde da família, isso eu acabei fazendo depois, né? Mas o meu mestrado foi em dentística. Olha Não só. nada relacionado à saúde da família, porque até então eu achava que eu ia para prótese e para dentística. Né? Uhum. Até que no mestrado, né, o artigo que a gente escreveu foi relacionado à prótese, enfim. Mas o universo gira um pouquinho, né? E eu acabei começando, mas não na prefeitura de Cascavel, de outro município. Inclusive, quando eu estava na Univel, eu ia e voltava. Nossa, era um perrengue deles. Eu chegava aqui no laço para começar a aula às 7 horas. E, enfim, e daí que comecei a me especializar na parte de saúde pública e é isso que eu faço hoje, né? Uhum. Também sou docente da residência de saúde da família aqui da Secretaria Municipal de Saúde e acompanho os alunos no estágio da unidade, que acho que é um momento muito legal de troca, né? De aprendizado tanto para os alunos quanto para mim, como docente, como profissional da saúde, né? Eu acho que é um momento que os alunos esperam bastante, né? No 9º e no 10º semestre para sair da clínica, né, da Univel e fazer um estágio externo. Pegando um gancho teu, Wilson, assim, puxando agora a brasa para nossa sardinha, né, não é um assunto, enfim, mas o curso de graduação em odontologia da Univel é o único que, nesse estágio supervisionado que o professor Wilson coordena, da Univel é o único que não é um estágio só observacional, os alunos atendem dentro da unidade. Na verdade, o Wilson, ele está como responsável do estágio, mas ele está mais como a supervisão, né, ali, mas os alunos atendem, que eu acho que isso é importante até para as pessoas que querem aí escolher a faculdade, qual faculdade escolher. Então, eu digo que a Univel tem esse diferencial, que o aluno ele atende dentro da unidade. Eu não sei de todos, mas uma grande maioria, o estágio na unidade, acho que o Wilson já acompanhou, outros é só observacional. O aluno não atende, né? Então, eu tinha que falar isso, aproveitar a oportunidade, né? Sim. Essa é a nossa primeira turma, né? Os alunos já se ingressaram na unidade atendendo os pacientes. E a gente vê o feedback deles que realmente eles adoram. Essa vivência, né? Essa vivência. Sim. E conhecem outras pessoas de outras instituições que realmente não tiveram, não passaram por isso. E até os profissionais ficam surpresos. Nossa, mas você está atendendo na unidade, né? Não está só observando. E eles acabam, né, tendo uma dimensão maior, assim, de como funciona o acesso ao serviço, organização da agenda, os procedimentos que são realizados, questões de encaminhamento, né? A atenção primária mesmo, na prática, né, Wilson, não só naquele monte de teoria que tem da disciplina, né? Então, eles vivenciam realmente a prática da saúde coletiva da atenção primária, né? Não fica tão abstrato, né? A gente vê na sala de aula e eles colocam isso em prática na unidade, né? E não só na unidade, a gente também tem outros 2 campos de estágio, né? Eles fazem um estágio nas escolas, né? Tanto na parte preventiva de educação e saúde, né? De orientação de higiene, mas também eles fazem procedimentos clínicos nas escolas, né? Que é o que a gente chama de RT, Tratamento Restauradora Traumático, que também é outro diferencial. Exatamente. Né? A gente pensa no procedimento só dentro do consultório e essa é uma técnica que a gente consegue fazer em outros locais, né? Então, seja em escola, em salão de igreja, em outros espaços sociais, que a gente não necessita, né, da cadeira odontológica, das canetas, né, alta e baixa rotação.
E a professora Mônica, o professor Jucimar, que acompanham os alunos, né, nas escolas, também é muito bacana os alunos atuando. E também a gente tem estágio nas unidades de terapia intensiva. Exato. O Hospital Policlínico Unimed, que é outra área nova da odontologia, né, odontologia hospitalar. Então, esse contato com os pacientes internados, desde pacientes graves a pacientes moderados e mais tranquilos. Então, acho que o nosso estágio em saúde coletiva dá para o aluno ter uma grande dimensão, assim, seja da atenção primária, dos serviços especializados de alta complexidade, né? E a gente consegue receber bastante feedback positivo sobre isso, é muito interessante. Sim. Eu acho importante essa sua fala, professor, ela é bem poderosa, porque, assim, a gente às vezes escuta o aluno ou o medo dele, que vai se formar, professora, mas eu não tenho dinheiro para montar um consultório. Eu tenho 18 anos de formado, meu consultório tem 3. Durante 15 anos, eu sempre trabalhei em outras oportunidades na odontologia. Docência, consultório de pessoas que precisavam do meu atendimento, no exército, né, que a gente chegou a comentar. Então, eu acho muito importante o aluno entender que ele não precisa ter dinheiro para montar um consultório para ser dentista. O serviço público é uma ótima... Eu até indicaria que eles começassem por esse caminho, porque você vai para os bastidores e você entende a complexidade que é gerir uma clínica. Hoje, com a minha clínica há 3 anos, eu fico muito mais no administrativo, né, e organizando cursos, enfim, do que exatamente sentada no mocho atendendo. Meu tempo de mocho é de 20% a 30% só. 70% do tempo é gestão. Então, eles precisam entender que ter um consultório é algo muito complexo. E é interessante quando a gente pode navegar por outras áreas, até assumir essa musculatura de que, não, agora eu entendo, eu sei como é esse público que eu me identifico, não é, prof? E veja, mesmo profissionais já com bastante tempo de experiência, conseguem atuar, né? Veja que você depois coordena outras questões envolvidas com saúde pública, para que eles não tenham a mente de que dentista só é dentista se ele tiver um consultório odontológico. Não, tem muitas possibilidades, né, de carreira dentro da odontologia. Não necessariamente você tem que investir e abrir um consultório para isso, né? E o legal, esse outro, mais uma vez puxando sardinha para o nosso lado, né? E na minha graduação eu não tive essa dimensão, né? O que era assim, a saúde pública, as possibilidades dentro da saúde pública. E aqui com os nossos alunos, desde lá da saúde coletiva, no primeiro semestre, eles já conseguem pensar. É uma especialidade, uma área dentro da odontologia que é possível, né? E depois chegam nos estágios e presenciam isso, né? Inclusive, a gente sempre estimula, né, em relação a concursos, processos seletivos. E alguns alunos, inclusive, semana passada, uma aluna veio me falar de talvez uma possibilidade do ano que vem, ela tá atuando, e ela, prof, será que eu dou conta? Eu dei com certeza. Olha aí. E, né, eu tenho certeza que você está extremamente preparada, né? Não só pelo seu conhecimento, mas pela vivência clínica, você já vivenciou o processo. Então, assim, tem que tomar coragem e inventar, né? Claro. E a gente fica feliz de ter isso com os alunos também, né? Ter esse feedback deles e ver que tá dando certo, né? Que todo conhecimento adquirido em sala de aula acaba sendo exercido depois. E eu acho que também estar num local como esse abre a visão de multidisciplinar, né? Sim. Muitos querem se formar e já entrar numa especialidade. Gente, a riqueza que tem num ambiente como esse, para diagnóstico, indicação de tratamento, plano A, B e C, né? Eles precisam perder aquela noção de que serviço público é serviço de má qualidade. Pelo contrário, né? É um serviço prestado para uma população muito maior do que você consegue atingir no seu próprio consultório, que é um público mais restrito. Então, é uma ótima oportunidade para eles realmente entenderem que a nossa atuação é multidisciplinar, né? Você vai ter que estar conectado com o médico que atende aquele paciente, se ele tem uma comorbidade, não é verdade? Indicar para um outro profissional se você vê que tem uma necessidade ali que não está dentro da sua área de atuação. Fala um pouquinho sobre isso, para eles perderem essa noção de que serviço público não é um serviço legal, é um serviço muito bacana, né? Sim, e até nos primeiros dias de estágio, os alunos acho que dá um bug assim na cabeça, porque na graduação a gente tem as disciplinas separadinhas, depois tem as integradas, né? Eles chegam no estágio assim, no mesmo tudo dia, tem um bebê às 8 da manhã, aí uma gestante às 9, aí faz uma cirurgia às 10, uma abertura às 11, né? Então aqui tem aquele somatório assim de procedimentos, né? E o profissional ele precisa ter conhecimento de tudo um pouco, né? Do atendimento do bebê, da criança, do adolescente, do idoso, né? Às vezes vai com uma prótese fraturada, né? E dentro daquele rol de procedimentos da atenção primária, a gente acaba, né, ofertando atendimento naquele leito. E os pacientes com as condições crônicas, né? Que a gente tem cada vez mais dentro do consultório. E às vezes, no momento inicial, pode assustar, né?
O profissional pensa, meu Deus, o que eu vou ter que fazer de diferente? Que cuidados adicionais eu vou ter que tomar? Será que eu posso anestesiar? Qual medicamento que eu vou passar para aquele paciente, né? Ou às vezes eu vou precisar trocar uma ideia com o médico, ou encaminhar mesmo, né, para um atendimento médico, por conta de ajuste de medicação. Então, isso também eles acabam tendo bastante contato, sabe? Então, dar um exemplo assim clássico. Vem um paciente hipertenso e diabético descompensado e a gente precisa fazer uma EXO de uma raiz residual. Aí o paciente chega, a pressão está alta, diabetes descompensada, e a gente não pode fazer aquele procedimento naquele momento, né? Mas como a gente está no ambiente multidisciplinar, a gente tem a enfermagem do consultório médico ali do ladinho, a gente consegue encaminhar aquele paciente para uma consulta, né, para fazer novos exames, verificar a necessidade de mudança de medicamentos, para que aquele paciente se estabilize, volte para a gente e a gente consiga fazer aquele procedimento, né? Então, a gente consegue, às vezes, de uma maneira mais rápida, dar um desfecho para aquele paciente. Claro. Né? Porque tá tudo dentro do mesmo serviço. Se às vezes a gente precisa encaminhar para um outro serviço, demora um pouquinho mais, né? Então, essa dinâmica, né, é bem bacana também. Consegue vivenciar bastante. E mesmo que ele estivesse no consultório particular, ele precisa entender que ele vai precisar ter contato. Eu atendo público idoso, eu preciso falar com o nutricionista muitas vezes, eu preciso falar com o geriatra, eu preciso falar com quem, de repente, trata a osteoporose daquela mulher, porque eu vou precisar ter uma alteração de abordagem para poder fazer a reabilitação. Então, ele precisa entender que ele nunca vai atuar sozinho. O dentista nunca atua sozinho, porque aquela pessoa, como a Dai sempre diz, não é só uma boca andando ali para você atender, ele é uma pessoa, né? E acho que vocês atuam bem nessa questão do sistêmico, né, prof? Vocês trazem bastante esse conteúdo para eles, né? Independente de onde ele for atuar, ele vai ter esse conhecimento, vai conseguir exercer, ficar de forma mais clara também. Então, é bem bacana. E a oportunidade, né, que esse contato na unidade proporciona para o aluno, né? Porque muitas vezes, como eles talvez não tenham tido a oportunidade dentro da graduação de ter essa vivência de saúde pública, chega no consultório, ele às vezes não sabe nem para qual colega ou outro profissional encaminhar. Meu Deus, esse paciente está assim, mas eu encaminho primeiro para o cardiologista ou para o endócrino, no caso de um hipertenso ou um diabético, né? Quem que vai tratar primeiro? O que eu faço? Então, assim, veja a oportunidade que esse aluno tem, estando dentro do serviço público, né? De estar mais preparado para pelo menos saber para qual profissional ele vai indicar. E aí depois ele ter a ideia, a dimensão do todo do paciente, né? Então eu acho que o serviço público é uma coisa muito poderosa, né? Ali, principalmente para o nosso aluno, né? Para o futuro profissional da nossa área, para o futuro cirurgião dentista. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer, eu acho que vale muito a pena. Que é isso que a Ju falou, não, serviço público, imagina, né, é coisa que não é tão boa, que não é aquilo que eu quero. Mas olha, gente, a grandeza do atendimento do serviço público, que além de você vivenciar especificamente na parte odontológica, você vivencia como ser humano, né, com as dificuldades que ele não tem acesso a um consultório particular, a um tratamento particular médico, odontológico. E aí você tem a empatia pelo ser humano, né? Você aprende, porque você não vive sozinho nesse mundo. Principalmente nós profissionais que vamos atender outras pessoas, ele tem que pensar daquele ser humano num todo, né? Então, eu acho que cada vez mais a humanização tem que estar dentro da gente, daquilo que você, da tua profissão, independente ela qual seja, dentista, médico, um atendente de balcão, um empresário, você tem que ter. E estando dentro, tendo a oportunidade de vivenciar o serviço público, acho que você ganha muito com isso. Né? Você incorpora em você, assim, eu penso, né? Sim. Vai muito mais da questão, muito além do que só a questão técnica, né? Você vai pelo lado realmente da empatia, do ser humano, de entender aquele contexto social que o paciente vive, né? Às vezes a gente julga ele pela capa, né? Se é um pouquinho da nossa bolha aqui, temos acesso a escova, filtro, algo normal. Às vezes está atendendo aquela família que ela não tem fio dental. E a alternativa é usar uma sacolinha de mercado, né? Então, até na questão do improvisar, né? Realizar a higiene de alguma forma. Não tem creme dental, mas se você já tiver escova, já vai ser alguma coisa, né? Então, fazer o aluno pensar, ser um pouquinho mais crítico, humano, empático, né? Então, a gente acaba também trabalhando um pouquinho isso, sabe? Exato. E o legal é que nos dias que os alunos estão no estágio, sempre aparece algum casinho ou outro que dá pra gente refletir.
inclusive na terça-feira dessa semana, sabe? Era uma criança de 8 anos, imigrante, tá no Brasil já há 3 anos, mas não entende muito português, né? E ela veio num atendimento de urgência, né? Então ela não estava com um horário agendado, mas a gente atende tanto a demanda agendada quanto a questão de urgência, de dor, né? E ela já estava com dor já fazia umas 3 semanas, e infelizmente era um dentinho descido para a extensão, né? E a mãe já entrou culpada no consultório. Ai, meu Deus, eu não acompanhava ela na escovação, estirou a esse ponto por conta disso, e a menina com medo e aquela coisa, né? Então a gente vê que, antes de mais nada, a gente tem que acolher, né? Acalmar a mãe, né? A gente tá aqui para te ajudar, e a criança com medo, então trabalhar bastante o manejo na odontopediatria, né? Sim, e no final das contas, a gente precisou de 4 pessoas para auxiliar naquele atendimento, né? Para que a gente conseguisse realizar o procedimento. E acabou dando tudo certo. A criança saiu do consultório ali, né, com a queixa resolvida, feliz, tranquila, a mãe aliviada, né? E a preocupação era da mãe assim, meu Deus, se eu não resolver isso, eu não vou poder trabalhar amanhã. E era só as 2 em casa. Então você pensa muito além da questão técnico-odontológica, né? Pensa no contexto social também. Isso serve de reflexão. Então sempre quando aparece algum caso, a gente, né, faz o atendimento e depois reflete, senta, né, comenta sobre o caso, discute. Então é bem interessante essa parte social também que a gente acaba abordando. Sim. Prof, nossa pergunta clássica daqui do podcast. Como foi o seu primeiro atendimento pós-formato? Deu medo? Você foi com medo? Foi um caos? Foi tranquilo. O primeiro atendimento pós-formado foi baiana de molar. Nunca. Olha, é sempre o caos, pessoal. Pessoal, a gente se vê como as histórias vão acontecendo. Até agora nunca foi fácil o primeiro atendimento, né? E assim, de molar, né, para quem saiu da graduação e para quem já saiu também é sempre um terror, né? E como recém-formado, precisava atender todo mundo que aparecesse. Claro. Né? Tive o conhecimento na faculdade, tinha feito alguns casos, mas foi muito desafiador. Canal atrésico. Eu lembro que foi 2 sessões só para localizar os canais, né? Colocar a medicação e fiquei muito nervoso. Na época não tinha nem auxiliar, era sozinho no consultório. Também alugava uma sala para fazer atendimento. E assim, eu lembro que o ar tava super gelado e eu tava suando, de nervoso, assim, sabe? De tenso em relação ao procedimento, mas feliz ao mesmo tempo. E no final das contas acabou dando tudo certo. E foi sensação de missão cumprida, assim, de ter calma. Eu acho que era aquela ansiedade, meu Deus, agora eu tenho que... Agora é eu. Agora sou eu. Não tem tenho um professor do lado, né? Eu até brinco com os alunos agora que assim, o 6º ano é o mais difícil, porque o 6º ano é o primeiro ano de formado. Né? Não tem do lado. Verdade. Do primeiro ao 5º é tranquilo. Agora do 6º é difícil. Só que a gente vê que a gente consegue dar conta do recado, né? Principalmente quando a gente tem uma boa formação, né? E assim, a gente vê que a nossa grade aqui da Unival é uma grade muito completa, né? Muito bem organizada. A gente sempre realiza mudanças, né? Sim. Qualquer mudança que o MEC recomenda, a gente está lá atualizando. Justamente para isso, né? E, então a gente sabe que o aluno, assim, ele vai ter tido um conhecimento que ele realmente precisa para entrar no mercado de trabalho. Independente da especialidade que ele for lá, né? Então ele se formou como clínico geral, mas ele vai conseguir fazer uma endo, vai conseguir fazer uma prótese, vai conseguir fazer uma cirurgia mais simples, às vezes até um caso mais complexo por conta das experiências vividas na clínica, né? Então, assim, até para se encorajar e pensar, eu dou conta, eu tenho conhecimento, né? Mas assim, fiquei nervoso. Mas acabou dando tudo certo. E depois vai embora, né? Então vocês perceberam, futuros alunos ou alunos, colegas, que o nervosismo é o que tem que ter. Né? Porque até então todo mundo ficou nervoso. Então o nervosismo faz parte, é o que tem que ter. Se estiver muito tranquilo, olha, pisa no freio aí, né? Porque eu acho que não é bem assim, né? Então lá para o TCC que é assim. Se ficar nervoso, quer dizer que se importa com aquilo. Isso aí. Então, né, o nervosismo ali controlável, né, tá tudo bem. É normal. É o que é esperado. É o esperado, né? Você falou um pedacinho ali, prof, da sua fala, que você falou, eu alugava uma sala para atender meus pacientes. E eu imagino que o seu começo tenha sido igual ao meu. Também alugava uma sala e não tinha pacientes. Então, meus pacientes eram alguns parentes que tinham coragem de ir, ou porque iam ganhar desconto. Eu dava muito desconto no começo para poder perder esse medo, né? E eu queria deixar esse recado para quem está nos ouvindo, porque é normal no começo você não ter agenda cheia. E a agenda cheia nem sempre é sinônimo de sucesso também, porque uma agenda cheia, onde você não consegue nem conversar com o seu paciente, para mim, não é sucesso.
É melhor você atender 3 pacientes numa tarde, muito bem atendidos, entregar aquilo que eles precisam, do que você ter uma agenda cheia, onde você não consegue se conectar com o seu paciente, né? E eu me lembro que eu alugava uma sala e a secretária me ligou, eu nem estava, nem era o meu horário ali daquele consultório. E ela ligou e falou assim, doutora, tem um paciente aqui para cimentar um provisório. Você vem? Eu falei, vou, pensei, como é que cimenta o provisório? Eu estava já fazendo ali mestrado na prótese, né? E eu falei, senhor, eu suava. Eu acho que levei mais de 1 hora para cimentar aquele provisório. Aquilo subia, descia, assim, eu bem plena, né? A pior hora foi quando eu terminei. O paciente virou e falou assim, ai, doutora, que ótimo. Nossa, que bom, deu certo. Quanto é? Olha só. E eu, formada na universidade pública, não tinha noção do quanto era. Eu disse para o paciente, a senhora aguarda um pouquinho, eu só vou ali buscar o prontuário e já volto. Chamei a secretária. Viu? Quanto é que eu cobro desse paciente? Eu não sei quanto é. Eu me lembro que ela falou assim, doutora, cobra R$60. Olha só. Eu cobrei R$60, falei pro paciente, que bom, até que é barato. Pensei, que bom, então já dá para aumentar. Eu sei que eu peguei aqueles R$60, fui no banco, tirei uma foto de um extrato, minha conta era R$0. Eu coloquei os primeiros R$60 que eu ganhei com odontologia, foi com a cimentação desse provisório. Né? E aí eu tirei uma foto, hoje esse extrato se perdeu depois de 18 anos, né? Mas para que eu me lembrasse que o primeiro dinheiro que eu ganhei não foi fácil. E a partir dali as coisas vão acontecendo, mas essa questão que a Day sempre diz, da ansiedade, é um passo de cada vez, né? Aos poucos você vai descobrindo o seu caminho, mas não tem caminho fácil. Não. Se o caminho é muito fácil, duvide. Tem alguma coisa que está errado, né? Você tem só que ter persistência, se atualizar e dar o seu melhor sempre. Mas esse caminho do início, ele não é fácil para ninguém, né? Em relação à escolha da especialidade, se a gente idealiza ou pensar, eu vou seguir aquilo, isso por experiência própria que eu falei no início, né? E a gente muda e depois a gente vê que realmente encontra o seu caminho, né? Então, no início acaba exercendo mais uma especialidade, depois vê que não é bem isso, se encontra em outro e vai mudando no decorrer do caminho, e tá tudo bem, né? O conhecimento, ele é sempre agregado, né? A gente adquire e de alguma forma vai ser utilizado. E é o normal, né? Dessa dúvida, né? Porque você tem várias disciplinas dentro da graduação e parece que você gosta de muitas ou de não muitas, de uma ou outra, mas no decorrer, no andar da carruagem, você vai se identificar com uma ou outra. Então, não tenham tanta ansiedade para escolher a especialidade. E pense no serviço público como uma forma de aprimorar tudo aquilo que você aprendeu e praticar. E depois você vai para uma área só, né? Sim, exatamente. Nosso tempo acabou e, infelizmente, porque o papo... Bom, 3 dentistas falando sobre odontologia, gente, o que é que a gente espera que ficasse aqui a tarde inteira, né? Mas, infelizmente, não temos esse tempo. Eu quero agradecer mais uma vez o Wilson por aceitar nosso convite de participar do nosso podcast, né? Um projeto aí meu e da professora Juliana, que está dando certo e a gente fica muito feliz. Você como um dos primeiros professores do curso. Quando quiser voltar aqui falar, só vai falar, gente, quero falar de novo. Dá pra conversar, porque pra quem queria ser jornalista... Tá vendo? Já realizou um sonho hoje. Olha que você realizou. Quem sabe ainda não tá em tempo de você se tornar jornalista, além de ser dentista. Não, mas eu brinco assim, que o meu lado jornalista é o lado do professor. Que também tá. Mas não deixa de ficar nervoso. Eu tava nervoso. Sim, ele tava mesmo. Então tá bom. Mas eu agradeço o convite mais uma vez e com certeza, uma próxima oportunidade, me chama que eu venho. Combinado. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.